Pelas conversas que eu tive, se passaria a anistia na Câmara e logo na sequência se passaria a PEC da blindagem com apoio da oposição bolsonarista, se passariam outras boiadas também mais ou menos visíveis e que haveria um grande acordo passando não somente por 2026. O quão factível isso te parece? E passaria por emendas também, né? Porque eles estão tentando aprovar um fundo maior, um fundo eleitoral de valor ainda maior, e também querem resolver o problema que eles têm com as emendas, lembrando que Flávio Dino está ali apertando as regras para que as emendas se tornem mais transparentes. Faz sentido, Natuza. Isso me leva a lembrar de uma frase famosa da época da Lava Jato, frase do ex-senador Romero Jucá, de que tinha que fazer um grande acordo nacional para estancar a sangria. Congresso inimigo do Naquela povo. época, o Congresso estava preocupado com as investigações da Lava Jato. E agora está preocupado especialmente com as investigações de desvios das emendas. A gente sabe que são mais de 80 inquéritos em tramitação no Supremo Tribunal Federal, grande parte deles sob a relatoria do Flávio Dino, que, aliás, hoje talvez seja mais temido no Congresso do que o próprio ministro Alexandre de Moraes. E existe, como naquela época da Lava Jato, existe agora um movimento do Congresso tentando se blindar. Pois é, pessoal. A definição Congresso inimigo do povo nunca foi tão profundo e tão certeiro. O Congresso hoje é o inimigo número 1 do povo brasileiro. E aí ficam teleguiados, manipulados, que passaram por lavagem cerebral nas igrejas com a Bíblia na mão, orando pelo Bolsonaro e por políticos que nem esse aqui, que se diz pastor, mas eu duvido que ele nunca tenha lido a Bíblia na vida. Porque se ele tivesse lido e soubesse o que é o cristianismo, o que é Jesus, o que ele pregava, ele agiria diferente. Mas só age por dinheiro, por poder. Ele, o Malafaia e a tal bancada evangélica na Câmara, no Congresso, que luta o tempo todo contra o povo brasileiro e está em curso o que a direita sempre quis e sempre vai querer no Brasil: golpe. Eles tentaram o golpe nas urnas, tentando roubar a eleição com aquele papo de voto impresso, código-fonte, sala secreta TSE, aquele monte de fake news que o Bolsonaro não teve a coragem de sustentar diante do Alexandre de Moraes. Depois, tentaram quebrar Brasília no dia 2 de dezembro, na diplomação do Lula. E depois da posse do Lula, no dia 8 de janeiro, foram de fato, quebrar os 3 poderes, quebrou os 3 palácios, tentando tomar o poder na marra. Como não deu certo, mesmo assim tendo prisão, eles continuam com a tentativa de golpe. Mas não é só a tal anistia, não. Eles não só querem livrar o Bolsonaro e os presos, não. Eles querem livrar o próprio rabo, porque, como na reportagem diz aí, estão sendo investigados por desvio de dinheiro das emendas que o Flávio Dino está fiscalizando. E as operações de fintechs podem estar ligadas a políticos, a dinheiro do PCC, a um monte de coisa. Tem muitos parlamentares investigados e eles querem se blindar. Eles querem se tornar deuses acima do bem e do mal, para não poder ser investigado por nada. Eles vão poder roubar, receber propina, andar com mala de dinheiro, fazer o que quiser durante o dia ou durante a noite, e não vão poder ser incomodados nem pela Polícia Federal, nem pelo STF, nem por qualquer juiz de primeira instância que não vai ter coragem para isso. O Congresso é quem unicamente poderá dizer se um parlamentar no Brasil poderá ser investigado ou não. O Mota está aí caladinho, com várias denúncias de funcionários fantasmas, e todos eles têm rabo preso. É por isso que eles querem passar a anistia e depois a PEC da blindagem, rasgando a Constituição. É mais um golpe. A direita só vive de golpe no Brasil. O Centrão, ele não é nem de esquerda nem de direita. Ele é do lado do bolso, ele está do lado de quem está no poder e se blinda porque eles vivem de milhões de dinheiro público. É isso que eles querem se blindar para não serem investigados. Então eles estão usando aí o Bolsonaro, estão usando toda essa revolução. Esse Sóstenes, você não vê um discurso dele defendendo o Estado dele, defendendo saneamento básico, saúde, educação, segurança. É só usando pauta de costumes para chegar onde chegou aí, milionário, ele, o Malafaia e muitos da bancada evangélica, ao contrário do que Cristo disse, juntar tesouro do céu e não na terra, que um rico não passará no fundo de uma agulha, e que é para favorecer os mais carentes e os mais pobres. Eles agem ao contrário, querem juntar milhões
e atuam contra o povo brasileiro. E as pessoas estão ainda adormecidas, não estão prestando conta do golpe que está sendo dado muito pior do que o que quiseram dar no dia 8. Se eles conseguirem aprovar essas coisas de anistia aí, eles estarão intocáveis acima do bem e do mal. Só preto pobre na periferia que vai para a cadeia no Brasil. Eles podem roubar o dinheiro público do jeito que quiser. E mais uma coisinha que eles citaram aí, que citou na reportagem. Querem aumentar o fundão eleitoral. É isso que eles estão de olho. Um fundão eleitoral que já é gigantesco, que não deveria ter. Não deveria ter fundão eleitoral, eles deveriam fazer campanha do próprio bolso com o dinheiro deles, mas já que tem, não deveria ser tão grande e eles querem aumentar mais ainda. Aumentar mais questão de caixa 2, laranja, diabo 4, porque eles vão estar acima do bem e do mal, não vão poder ser investigados. Essa é a direita, que os cidadãos de bem cristão, patriotas, são a favor e que estão nas igrejas com os olhos fechados. Afinal de contas, nem igreja é. Não existe igreja evangélica. Só existe uma igreja, a primeira, que também se desvirtuou, que é a católica. As outras é criação aí de Calvino e Lutero. Não foi criado por ninguém especial, não desceu ninguém do céu, nem ninguém. São CNPJs. Não existe cargo de pastor, tudo isso é invencionista, diácono, esse tipo de coisa, pastora, bispo, apóstolo, seja lá o que for. Não existe. É tudo para engambelar trouxa. Tem o direito aqui de livre culto de religião no Brasil, a CNPJ, eles têm perante a lei, mas perante a lei de Deus não são nada, não são religião, não são reconhecidos por nada. Não foi criado por Cristo, nem por Maomé, nem por Moisés, nem por ninguém, por homens de terno e gravata, que não tem sacerdócio, não tem liturgia, não tem ritualística, não tem nada que ligue eles ao evangélico. Que segue eles, como diz a Bíblia, não invejeis e nem apoieis os ímpios e nem quem comete iniquidade. Quem apoia um tipo de gente desse que só pensa em acumular riqueza, usando o santo nome de Deus em vão, está cometendo pecado junto com ele. Não adianta vestir saiona, batendo nos pés, andar todo no social com a Bíblia suada debaixo do braço. Não é igreja e não está do lado de Cristo. Cristo protege os mais fracos, não protege agro, não protege os altos industriais, não protege os carrão do pastor e toda a hegemonia que a igreja tem para não pagar imposto, para não pagar IPTU e acumular riquezas. Quem junta dinheiro na terra está fora do projeto de Cristo. Então, se você se acha santo, porque vai para a igreja com a saiona, com a roupona, se achando que é a beata da Bíblia, pode tirar seu cavalo da chuva. Está fora do projeto de Cristo. Ele disse, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos.